Boa noite, pessoal. Eu estou diante da classe empreendedora mais próspera do Norte. Tomou posse? Vocês sabiam que alguns homens de Deus que a gente prega, fala, estuda, eram empreendedores? Sabia que Paulo era um empreendedor, além de um apóstolo? Qual era o ramo dele? Qual era a linha dele? Imobiliário, né? Está aí, ó. Um bom representante aqui da nossa classe imobiliária. Isso que nós queremos aqui também é promover os recursos dentro da necessidade que cada um tem. Nós temos recursos entre nós, muito recurso de prestação de serviço, representação de negócio, e muitas vezes não precisa buscar lá fora. Outro empreendedor tremendo foi esse homem, o rei Uzias, que está aí como um modelo de gestão, que eu queria que você estudasse em casa a vida desse homem. Vale a pena estudar a vida desse homem. Ele era um adolescente quando ele foi coroado e ungido rei. Ele tinha 16 anos de idade. Era um garoto. E a Bíblia, de cara, mostra o porquê Uzias foi bem sucedido. Porque ele foi um homem muito próspero, um visionário. E em 2 Crônicas 26:5, diz que enquanto Zacarias viveu, Uzias buscou agradar a Deus. Zacarias era um homem que tinha visões da parte de Deus e instruía, ou na linguagem nossa aqui, mentoreava Uzias no temor do Senhor. Enquanto o rei seguiu os caminhos do Senhor, Deus o fez prosperar. O segredo está aqui, irmãos, bem simples mesmo. Cobertura espiritual, um mentor e obediência. Está bem? Eu deixei aí esse capítulo, porque a gente não quer dar uma pregação pronta, a gente não quer dar a coisa mastigada. Eu gostaria mesmo que vocês debruçassem em cima de 2 Crônicas 26, estudassem a vida desse homem, os detalhes, a perícia, a capacidade. Ele era um gestor público, era um rei, monarca, e ao mesmo tempo era um empreendedor de negócio de muito sucesso, muito mesmo. Esse homem, se você estudar direitinho, o quanto ele cercava, ele protegia a conquista dele. Às vezes a pessoa não tem esse cuidado de proteger, de cercar a conquista que se tem. E é muito importante. Nós temos um empresário em nosso meio, deve estar para chegar aí, que ele tinha um negócio bom, bem sucedido, e num salão alugado. E depois meteu a cara, construiu uma estrutura muito boa, estabeleceu lá o negócio dele e manteve o salão fechado, alugado. Ele não abriu mão, porque o negócio dele prosperou. E o que acontece no Brasil? Você mora numa rua e você fala, eu vou botar um carrinho de lanche aqui na esquina. Aí começa a ter movimento, todo mundo vai lá. O que acontece dos outros 3 cantos da esquina? Alguém vai lá e coloca. Não tem criatividade, não tem iniciativa, tem copiativa, gosta de copiar as coisas dos outros. Então, esse cuidado que a gente vai trabalhando aqui, nós vamos orando, vamos prescrutando. O José se dispôs a estar conosco aqui também, nos auxiliando aqui, dando um suporte na questão de gestão, numa gestão de excelência. Nós vivemos num país de um mercado de concorrência livre. Eu quero antecipar isso aqui, porque pode ser que alguém vai se levantar aqui numa reunião de identificação de negócio, vai dizer, olha, pessoal, eu trabalho com alimento, fast food, eu tenho alimento, qualquer dia da semana entrego na sua casa e tal, e todo mundo vai pegar o contato, né? Nós vamos fazer renovar nosso grupo. De repente o outro vai levantar, pessoal, eu trabalho com alimento e tal, sem problema nenhum, irmãos. Por quê? É um mercado de livre concorrência.
O Brasil, nosso país capitalista, nós vivemos isso. Isso é bom? É. Por quê? Você não fica refém no mercado de, por exemplo, White Martins. Eles deitam e rolam. Não tem concorrente. A empresa aérea, o Brasil tem basicamente 3 empresas grandes, está entrando mais uma aí, a Itapemirim. Eles fecham entre eles, você pode consultar preço de passagem, que é o mesmo. Gasolina, combustível, eles fazem aí um conchavo e pronto, e acabou. Mas mesmo assim vivemos no mercado de livre concorrência. Eu estou abrindo os olhos de vocês, porque de repente alguém vai dizer, olha pessoal, eu trabalho com imobiliário, meu negócio é aluguel, venda e tal. Aí levanta outro e também, falou, bom, espera aí, nós vamos esbarrar um no outro. Não, tem espaço para todo mundo no mercado, amém? Nós não somos aqui, não vamos alfinetar um ao outro. Somos concorrentes, vai ter concorrência, mas isso é bom. Concorrência é uma das melhores coisas para ter preço oportuno. E nós estamos, assim, irmãos, muito entusiasmados, temos orado, né? Eu e o José, nós temos sonhado com essa equipe aqui, com esse povo, empreendedores, freelance, aqueles que são representantes, que prestam serviço. Infelizmente, a grande maioria não está aqui. Nós vamos ter uma certa tolerância, mas nós vamos fechar o grupo de empreendedores no WhatsApp e divulgar para a igreja a prestação de serviço com quem vier nessa reunião. Com quem a pastora Meire pediu hoje, né, a licença para estar em Outeiro, na obra lá, mas ela quer estar nesse grupo, e a pastora Josi também, que é aniversário do filho dela, e estão fazendo uma surpresinha lá para ele, o João Kleber. Então foi liberado, mas para estar no grupo, participar da agenda dos eventos, precisa estar nessa reunião, que é uma vez por mês só. Então dá para participar, sim ou não? Vamos ficar de pé, vamos orar antes, que eu quero apresentar algumas coisas aí. O José tem se empenhado muito nesse PowerPoint para poder fazer uma apresentação audiovisual que fica mais fácil, mais didático, né? Curva a sua cabeça por esse momento. Pai, te agradecemos pela vida, pela saúde, pela família. Te agradecemos pela fé que habita no nosso coração. Muito obrigado, Senhor, porque somos um povo que crê. E a nossa fé não estriba nos recursos, no material. A nossa fé está em Cristo, na promessa do Senhor para nós. Nós cremos que o Senhor é Deus provedor, mas acima de tudo é salvador, é libertador, é transformador. E nós queremos, Senhor, apresentar esse grupo, essa equipe, meu Deus, de homens visionários, assim como Uzias, Senhor, tinha cobertura, tinha mentor, tinha uma decisão tomada, uma escolha tomada de obedecer ao Senhor. Esse homem prosperou, ficou riquíssimo. Meu Deus, e assim eu oro por esse grupo, meu Deus, eu oro por cada empreendedor no seu segmento, que receba uma unção de prosperidade, que receba visão, Deus, uma visão que vai além de um mercado competitivo, uma visão que vai e atinge o reino dos céus, porque são empreendedores do reino. Eu quero declarar, Senhor, a prosperidade, uma visão, Senhor, de homens e mulheres de negócios, generosos, semeadores, abençoadores, porque sabem que a colheita vem precedida de uma grande semeadura, e assim nós somos semeadores. Abençoa, Senhor, aquilo que vai ser compartilhado. Abençoa, Deus, aqueles que não puderam vir, mas estão no meio da igreja, que eles possam ter o desejo de estarem juntos recebendo essa unção. Ministra nossa mente, Senhor, abre os nossos olhos, tira as escamas, Senhor, que impedem de ver além do horizonte, de enxergar pela fé o que o Senhor tem para cada um. Nos abençoa, Deus, e que a Tua graça seja sobre nós, sobre cada empreendedor, sobre esta mão que trabalha, que semeia, que ela possa colher a 100 por 1, segundo a Tua promessa, em nome de Jesus. Amém, amados? Então, nós vamos ver alguns propósitos aí, né, nossa agenda, o que nós estamos
pensando, e para a gente poder caminhar em cima de uma visão mais bem consolidada, aquilo que nós temos pela frente. A gente quer ver com vocês, irmãos, a seguinte pergunta: esse nosso encontro, ele fica melhor na sexta ou no sábado, uma vez por mês? Pois é, nós vamos acertar isso hoje. Nós vamos fechar aqui com o grupo, porque nós temos essa flexibilidade de horário, de dias, né? Não temos muita elasticidade. Nós teríamos a sexta e o sábado. E de preferência à noite. Sexta é melhor. Poderia ser mais cedo um pouco. O trânsito normalmente dia de sexta-feira é meio complicado, né, para chegar aqui. Eu peguei agora a BR e estava um sufoco. Mas poderia ser então na sexta mesmo, 7, 7:30 da noite. Nós vamos ser bem objetivos nas nossas reuniões, colocando metas, propósitos, alvos. E nós vamos sair daqui com uma agenda já definida para o mês de maio. Hoje é dia 30 de abril. Possivelmente, então, na última sexta-feira de maio, a gente vai fechar aqui para voltar a estar juntos aqui, tá bom? O José está com uma listagem aí para fazer um recadastramento de todo mundo. Esse grupo do WhatsApp que nós temos, ele vai ser desativado, e nós vamos reativar com quem está aqui, com quem entrar agora, tá? É um recadastramento. Tá bom? Então está na mão dele aí. Pode passar, José, circular aí para o pessoal. Quer a caneta? Para o pessoal ir preenchendo aí. Aí são seus dados básicos, né, para poder... Irmãos, crescer não é uma coisa tão singela. Crescimento não é uma coisa tão simples. A maioria das pessoas que conquistam através do crescimento se tornam refém daquilo que edificou. Não sei se vocês viram esses dias uma balsa afundando e uma caminhonete gabine dupla, o cara se agarrou nela, a balsa foi afundando, e ele agarrou na caminhonete, o pessoal gritava, chegou o bote salva-vida, um barco, ele morreu agarrado com a caminhonete dele. Morreu, afogou junto com a caminhonete. Em outras palavras, o que eu conquistei, eu sou refém disso. Isso é muito perigoso, irmãos. Crescer não é tão simples, porque a primeira coisa que a pessoa perde é a simplicidade. É o acesso à pessoa. Eu conheci um pastor da Bolívia, ele era muito acessível, muito simples. E esse homem cresceu muito, muito. A igreja dele foi passando de 5, 10, 15, 20 mil pessoas. Depois, para chegar nele, ele tinha 15 secretárias para chegar até ele. Ninguém falava com ele diretamente, eram raras as pessoas. Os amigos íntimos dele, ele deixou tudo de lado e entrou numa rota de orgulho, de vaidade, e vocês sabem o fim disso, o que é, né? O diabo entra com heresia, entra com... O orgulho é uma brecha terrível e a pessoa não percebe que ela está debaixo de um encantamento pelo patrimônio que tem. Crescer é muito perigoso. Então Deus vai te dar crescimento e você vai se manter humilde, acessível, presente, aquela pessoa de simplicidade. A Bíblia diz que nós temos uma dívida, que é a santidade e a simplicidade devidas a Cristo. Paulo fala sobre a pureza. Nós temos uma dívida, esse é um endividamento para o resto da nossa vida, de simplicidade e pureza devidas a Cristo. Vamos lá aos propósitos da rede de empreendedores do reino. Em primeiro lugar, irmãos, dar suporte da fé para os que passaram por momentos difíceis. Isso aí não é difícil de acontecer, de passar por momentos difíceis. Na vida empresarial, na vida pessoal, na vida familiar, mesmo que você tenha o seu líder, o seu pastor, mas muitas vezes, por exemplo, um grupo de médicos, um médico que está passando por dificuldade, o melhor
suporte que ele vai ter de um outro colega médico. Vou dizer, eu também passo pelo que você passa, minha luta é igual à sua. Então, os empreendedores vão ter algo em comum. Dar suporte na fé, unir e fortalecer a classe empreendedora para otimizar negócio, tanto aqui, dentro da igreja, quanto fora da igreja. Porque as pessoas às vezes perguntam, né? Quem fez isso? Quem arrumou isso? Quem tirou essa goteira? Quem tirou essa infiltração? Quem ajeitou isso aqui para você? Conhece alguém que lava caixa d'água, cisterna? Você conhece alguém que faz esse tipo de serviço? Tal. Então a gente vai recomendar, que é o segundo propósito, unir e fortalecer a classe empreendedora para otimizar os negócios. Divulgar produtos e prestação de serviço. Isso dentro da igreja, por redes sociais, os eventos grandes que nós tivemos, os irmãos que estiverem dentro do grupo, habilitados, já recadastrados, vão ter acesso aos patrocínios, por um preço bem melhor. Por exemplo, o nosso Compac, o nosso Compac circula ali cerca de 1.000 pessoas todos os dias lá no nosso retiro. Então você vai ter seu stand com todas as suas ferramentas de divulgação. Lá a gente normalmente cobra por R$200 por todo o evento do stand. Para os empreendedores vão ter um preço bem melhor, bem diferenciado, porque é da casa. Isso é divulgar produto e prestação de serviço. Conquistar vidas no ramo de negócio para Jesus. Isso aqui é um objetivo, irmãos, muito importante. Promover jantares, encontros, eventos, onde você vai convidar um colega para um jantar, para um momento nosso. Esse nosso anexo, ele já começou a ser repaginado. Daqui um mês, ele vai estar com a cara nova ali, num ambiente bem melhor, sonorizado, piso tratado, não vai chover lá dentro mais, o serviço de proteção já está sendo feito. Foi pintado agora, os pintores estão até aqui, né? Acabou de ser pintado agora, e nós vamos fazer eventos aqui mesmo. Promover o reino de Deus através dos negócios. Isso é muito importante, irmãos. Eu já tive a oportunidade de fazer parte de uma empresa, sócio de uma empresa, e a gente ganhava muitas vidas para Jesus, muitas vidas, prestando serviço. A gente prestava serviço, montava armário embutido, armário de cozinha, e na montagem, nos contatos, a gente levava folheto, falava de Jesus, ganha muitas vidas com esse contato lá fora. Então é promoção do reino de Deus através dos negócios. Tudo isso aqui, irmãos, são propósitos, são nossos objetivos, dar suporte para toda a classe por meio de captação de troca de experiência. Vocês mesmos vão fazer isso, né? As inovações, as ideias que vocês buscaram que deu certo. Entre os pastores, a gente faz muito isso, quando a gente reúne, né? Nós temos um encontro trimestral com todos os pastores do Brasil, e eu dou oportunidade. Os pastores que estão crescendo, que estão rompendo na conquista, qual a sua ferramenta, o que você tem usado. E eles vão trocando figurinha, vão conversando. Depois é muito comum alguém convidar o pastor para ir lá pregar na igreja, para levar essa unção. Por que não no mundo dos negócios, né? Qual é a estratégia, qual é a ferramenta, o instrumento que está sendo utilizado para que o seu negócio rompa, cresça e prospere. Tudo isso a gente vai trocando figurinha, vai compartilhando, né, para dar esse suporte, então. Aí vem a agenda da rede, que eu já falei aqui. Nós manteremos aí uma agenda mensal, com esses objetivos pré-definidos. Nós queremos trazer palestrantes, profissionais, capacitados, não só aquele pessoal que promove, né, aquela coisa que você sai daqui entusiasmado, depois vai para a vida e não é nada daquilo. Não, nós vamos tratar de trazer profissionais, pessoas capacitadas para nos ajudar na questão de gestão de empreendimentos. É muito comum, irmãos, aqui no norte do Brasil, as empresas familiares, grandes empresas de ônibus, tal, é só família, então fecha um grupinho, e essas empresas, com o passar do tempo, entram num vício e começa a perder a qualidade, começa a perder renda,
porque não tem uma auditoria de fora, não tem ninguém entra ali. Então vai passando uma mentalidade para outra, e de uma geração para outra, as coisas mudam muito, muito, muito. Não precisa ser nem de uma geração. E uma auditoria bem feita de uma empresa vai ver onde é a sangria, a hemorragia, os vazamentos que acontecem. É muito comum você ver grandes empresas fechando, uma Yamada da vida, porque ficou na mão da família. Aí, se o filho não quer assumir, a empresa acabou. É muito comum acontecer isso. Grandes empresas perdem o potencial porque ela se fecha dentro da família, só entre eles. O empreendedor precisa priorizar essa agenda para permanecer no grupo. Por exemplo, a gente vai sair daqui com a nossa próxima reunião definida, para você não perder, não marcar nada para esse dia. Aí, irmãos, vem os prestadores de serviço, que precisa obedecer um padrão de qualidade. É muito importante isso aí, porque ele vai ser recomendado. Né? Um pedreiro, um eletricista, aí ele é recomendado daqui dentro do grupo, chega na casa da pessoa e faz uma gambiarra lá. Aí, né? Compromete até o nome da igreja e cai nas costas de quem? Será desenvolvida uma ferramenta virtual para demonstração, divulgação, publicação de produtos e prestação de serviço. Isso vai ser desenvolvido, tá? Para que o seu negócio seja divulgado lá fora para todo mundo. Eventos como jantar, lazer, reuniões de evangelismo, palestras serão agendados para a conquista de vida para o reino de Deus. É o que eu falei, né? Cada empreendedor traz um amigo e... Alguém lembra da Donep aqui? A Donep? Associação de Homens de Negócios. A Donep foi uma ferramenta tremenda, tremenda, que fazia normalmente no Hilton grandes jantares e muitos empresários se converteram sem cor denominacional, não tinha questão de igreja A ou B. A Donep funcionou muito bem por muitos anos, baseado em negócios. Aí vem os princípios adotados pela rede, que são princípios de caráter, né? Caráter moral, qualidade, seriedade, prontidão, pontualidade e compromisso. Você sabia que os Estados Unidos deixa de comprar e fechar negócio com um país da América do Sul que tem uma fonte de produção abundante, muitas coisas, eles compram da Ásia, dos coreanos, porque os coreanos marcam e entregam no dia que marcou. Eles são pontuais. E o sul-americano, você sabe como é que é, né? Para você ter uma ideia, nós vamos repaginar esse piso aqui, esse altar todinho. Entrei em contato com uma empresa renomada. Aí eles disseram, olha, é 50% adiantado, segunda-feira nós já estaremos lá dentro, já começando o trabalho. Adiantamos 50% e até hoje. Ou seja, falta de caráter. Eu nunca mais vou fazer negócio com esse pessoal. Nunca, e não é coisa barata não, irmãos, é coisa cara, coisa de primeira. Hã? Irmão, marceneiro, que você vai fazer uns armários na sua casa. Meu Deus, parece que é uma maldição, né? O Brasil nós temos uma fama de prestador de serviço, assim, de péssima índole, não recomendável por causa disso. Trata e não cumpre. Um amigo meu, é um sócio, né? Marcenaria. Eu vi ele preenchendo o contrato com a senhora. Ela disse: olha, eu preciso desses móveis instalados para o Natal. Isso era mês de agosto, por aí. Ele falou: não, mas é tranquilo. A senhora dá 50%. Antes do Natal vai estar tudo pronto. Eu falei: rapaz, não dá, nós estamos cheios de serviço, não tem condições. Ele falou: não, esquenta a cabeça não, vamos dar um jeito. É o brasileiro. Irmãos, passou aquele Natal, passou o outro Natal e não tinha entregado ainda a mercadoria. Aí eu saí fora, falei: não dá, para mim não dá. Assim, eu não tenho cara para isso, de jeito nenhum. Então é qualidade, volta lá só um pouquinho, qualidade, seriedade, prontidão, pontualidade e compromisso são princípios adotados pela rede, prestador de serviço. Aí nós vamos ver, né, o José vai nos ajudar aqui. Eu louvo a Deus, irmãos, porque a igreja, nesses últimos meses agora,
A igreja está acontecendo assim um movimento muito interessante, muito abençoado. É de gente que não estava envolvido com nada começar a se envolver em alguma coisa, né? Gente que para vir no culto agora vem nos 2 cultos de domingo. Isso é um céu, isso é o paraíso. Isso é o que todo pastor quer, né? Ver o corpo mobilizado, a igreja trabalhando, isso é muito bom. E o José sempre foi um intercessor. Os eventos que nós temos, por exemplo, vai ter um evento na chácara, ele vai para lá bem antes e gasta horas de oração intercedendo. Vai ter evento aqui, ele vem e finalmente ele falou, olha, eu quero ajudar também, aí com aquilo que eu puder, que eu quero compartilhar, eu quero estar do lado, eu quero estar junto. Então eu falei, é muito bem-vindo a sua ajuda. E a ajuda de todos, irmãos. Todos nós temos capacidade, temos intelecto, temos fé e mobilidade. Então, o José vai compartilhar algumas coisas aqui. O material que ele preparou depois vai estar à sua disposição no seu celular, mas ele agora vai trabalhar um pouquinho em cima desse tema. Boa noite, meus irmãos. É uma responsabilidade muito grande estar falando sobre gestão e estar falando para o povo de Deus, pessoas que foram escolhidas, foram selecionadas por Deus e que buscam a cada dia se doar, fazer o melhor. Eu sou formado em administração de empresas, tenho uma especialização na área de gestão da qualidade, já atuei por um período de tempo no Banco Itaú, atuava lá como gerente. Hoje eu faço parte do Grupo Econômico Marco e eu supervisiono a parte financeira de 4 empresas. E não me sinto capacitado, mas eu tenho disposição de aprender a cada dia mais e mais. Aqui nós temos pessoas que já têm um know-how, já têm experiência e, graças a Deus, nós encontramos muitos que já têm muito sucesso e que é apenas o começo. Então, nós vamos abordar aqui alguns pontos que são importantes sobre a gestão. O que significa gestão? Gestão é o ato de você administrar, é o ato de você coordenar todas as atividades para acertar, para chegar a um objetivo comum. Então, todas as empresas, elas necessitam de gestão. Nós temos muitas empresas abertas, porém poucas são as empresas que realizam gestão, ou seja, poucas são as empresas que se planejam, que se organizam, que programam para ter um crescimento. Então, para você crescer é necessário ter uma base sólida, e essa base sólida ela começa pela gestão, você saber o que fazer da maneira correta. A importância da gestão nesses dias, ela se dá ao fato de que nós vivemos uma constante transformação. Nós passamos a cada dia por informações que chegam, por cenários que mudam, e aquela empresa que ela se consolida, que ela procura priorizar esses aspectos, é aquela que sai na frente. Hoje, nós estamos num cenário desafiador. Nós nos encontramos num cenário de crise. Porém, nós temos que entender que a crise ela não é um final. A crise ela nos fortalece. Até mesmo na Bíblia nós encontramos várias vezes citações sobre você passar pelo deserto. Porque é lá que você é fortalecido, é lá que você cresce, é lá que você desenvolve e é lá que você aprende. Pode passar. Então, como empresa, nós temos que adotar algumas premissas. Nós temos que, antes de formar uma empresa, estabelecer alguns princípios que eles são básicos para que você tenha sucesso. Todas as informações que eu procurei abordar aqui não garantem o sucesso da empresa. Isso daqui tem que ficar bem claro. Mas são princípios gerais que eles vão te nortear, vão te levar a poder alcançar esse sucesso. Não existe uma fórmula pronta para você realizar gestão. Não existe uma fórmula pronta para você conseguir obter o sucesso, porque vai muitas das vezes da intuição, vai muitas das vezes do seu planejamento e do chamado que você tem. Porém, é necessário estabelecer algumas informações e princípios para que essa empresa ela tenha condições, tenha suporte de se estabelecer no mercado. Primeira coisa de tudo, você tem que definir propósitos. Se você não sabe onde você quer chegar, se você não sabe aquilo que
você deseja fazer, dificilmente você vai conseguir ir adiante. Então, a primeira coisa que você tem que saber ao abrir uma empresa, ao gerir um negócio, é estabelecer o propósito. Qual é o propósito dessa empresa? Nós temos empresários aqui que eles têm sucesso, mas eu tenho certeza que eles estabeleceram um propósito, estabeleceram princípios que são fundamentais para que pudesse crescer, identificar e cumprir esses princípios. Não adianta você só estabelecer os princípios, você tem que cumprir eles. Não adianta você só elencar alguns pilares, você tem que procurar cumprir, senão a sua credibilidade ela vai lá para baixo. Se você coloca como um dos seus princípios pontualidade e você só entrega demandas atrasadas, então isso daí você está indo contra os seus princípios e futuramente você vai ter severos prejuízos. Ter objetivos claros. Os objetivos eles são fundamentais. É por meio dos objetivos que você vai conseguir se preparar, se programar para alcançar os resultados. Muitas das vezes, principalmente quando estamos no começo, nós não conseguimos ter essa clareza de estabelecer objetivos, de nos programar, de nos preparar para chegar até onde nós almejamos. E esses objetivos você pode elencar de duas formas: objetivos de longo prazo, objetivos de curto prazo. Objetivos que você quer no futuro, daqui a 5, 10, 15 anos, e os objetivos que você pretende atingir agora, no período de 6 meses, de 1 ano. Isso tem que ficar claro no seu planejamento, na sua gestão. Estabelecer as prioridades. Algo que é muito difícil para nós é você ter o controle. Às vezes a gente vê uma coisa, quer comprar, às vezes a gente vê uma pessoa e somente por amizade quer fazer um serviço, porém nós temos que deixar isso bem claro, estabelecer quais são as prioridades. É muito bom nós ajudarmos aqueles que estão à nossa volta, mas principalmente nós temos que saber se aquilo que ele nos fornece, ele vai atender a nossa demanda, porque temos que deixar separado o que é empresa e o que é pessoa. E esse tem sido um erro muito comum em muitas empresas, principalmente no nosso cenário aqui, empresas familiares, porque você não olha para a qualidade, você só olha para a amizade e no futuro as demandas elas ficam a desejar. E compromisso com as entregas. Então, a finalidade da sua empresa, ela tem que entregar algum resultado. E esse resultado ele tem que estar de acordo com aquilo que foi acordado com o seu cliente, com a empresa que você está fornecendo, e tudo isso vai fazer a diferença na sua gestão. Tudo isso vai fazer com que a sua empresa ela tenha condições de ir adiante, com que ela tenha condições de alcançar os resultados obtidos. Aqui são alguns princípios de gestão. Esses princípios eles estão baseados principalmente na qualidade. Então, nós estamos falando aqui com pessoas sérias, pessoas que querem mudar as suas empresas, que querem crescer. Eu tenho certeza que todos nós aqui queremos ir adiante. Todos nós queremos ter resultados maiores. E esses aqui são alguns princípios de uma gestão de qualidade. Primeiro, foco no cliente. Uma empresa ela surge para atender um determinado objetivo, um determinado cliente. Então, essa sua entrega tem que ser a prioridade, esse seu cliente tem que ser a sua prioridade. Se você enxerga o cliente como qualquer uma pessoa, você tem que mudar essa visão. Eu faço parte de um grupo de pessoas que se preocupam, que procuram, aqui no Pará, trabalhar com a gestão da qualidade. Faço parte do Instituto IQA, é o Instituto de Qualidade da Amazônia. E esse instituto ele já tem mais de 10 anos e o objetivo dele é o quê? Fomentar a qualidade dentro do nosso mercado. Então, algo que eu tenho dentro de mim e que eu gostaria de ver no futuro é que os profissionais que estão aí fora, eles venham para cá não para assumir cargos de gestão, não para fazer com que as empresas cresçam, e sim para aprender. Nós temos uma mão de obra ainda muito desqualificada.
mas isso porque falta iniciativa. Então, eu acredito que se você se desenvolver, se você crescer, se você buscar o conhecimento, você é capaz de ir além. E eu tenho esse sonho comigo, de ainda ver o nosso mercado paraense fortalecido, o nosso mercado paraense grande, de maneira que nós vamos exportar capital humano, de maneira que nós vamos atender e suprir todas as demandas nacionais. Isso tem que ser algo que arda dentro do seu coração. Envolvimento da liderança. Hoje, quando você vai falar sobre gestão, muitas das vezes o seu maior adversário, aqueles que trabalham com consultoria, com contabilidade, com todas essas empresas que dão suporte, encontra no papel do proprietário, muitas das vezes, uma barreira muito grande. Por quê? Porque são pessoas que não querem ouvir. Então, a liderança ela faz toda a diferença dentro de uma empresa. Se essa liderança ela não estiver envolvida, se essa liderança ela não estiver comprometida, dificilmente todos os outros colaboradores vão seguir os objetivos que foram determinados. E, para isso, é necessário que haja esse entendimento, haja essa disposição da liderança em querer fazer a diferença. O modelo mais aceito dentro das empresas, na questão de liderança, é uma liderança por convencimento, é uma liderança por exemplo. Nós podemos dizer que essa liderança é a melhor e mais eficiente liderança que existe. E Jesus Cristo ele nos deu esse exemplo de poder se dispor a fazer. E isso faz com que todos aqueles que estão ao seu redor fiquem envolvidos. Essa gestão de liderança, ela tem que ser feita por exemplo. Tem uma frase que eu coloquei no material, que vai ser disponibilizado para vocês, que diz o seguinte: os bons líderes se realizam orquestrando o trabalho de sua equipe, formando novos líderes e eletrizando positivamente o ambiente de trabalho. Então, esses são os bons líderes, aqueles que fazem a diferença, aqueles que alcançam o sucesso. Envolvimento das pessoas. Nós, dentro da organização, estamos repletos de pessoas. Nós temos vários tipos de empresas, aquelas que têm a finalidade de realizar produtos, de criar produtos, de realizar serviços. E, dependendo do porte, você trabalha com pessoas à sua volta. Se você não consegue envolver, você tem muitos conflitos. E esses conflitos acabam desestabilizando e fazendo com que a rotina de trabalho ela seja prejudicada. O controle das atividades gera resultados mais sustentáveis, tendo em vista que esta detém o conhecimento de onde os recursos têm sido empregados. Quando você faz um fluxograma, quando você procura estabelecer quais são as atividades que você tem que fazer, isso daí facilita a sua gestão, isso daí faz com que os resultados sejam alcançados e que você consiga mensurar aquilo que foi gasto, da maneira que foi gasto, se houve desperdício, se não houve desperdício. Uma coisa que que todos nós temos que entender e que muitas vezes acontece na prática, quando você executa um serviço ou compra o produto, algumas empresas elas já colocam dentro do preço desse produto a falha, o erro. E isso está totalmente errado, porque você surge para criar um produto eficiente, você surge para prestar um serviço correto. Porém, você já tem certeza que isso não vai acontecer e você acaba bitributando, você acaba multiplicando o preço desse produto porque você já determinou que você não tem qualidade. Então, isso é algo que tem que ser revisto, isso é algo que tem que ser combatido. E somente quando você controla todas as atividades, quando você estabelece o passo a passo daquilo que deve ser feito, é que você vai conseguir chegar nesse resultado. Gestão de fornecedores. A pandemia, ela trouxe para todos nós desafios muito grandes. E também trouxe coisas positivas. Na empresa que eu trabalho hoje, isso veio para acrescentar. Você hoje tem uma liberdade maior de negociar prazos, você tem uma liberdade maior de negociar formas de pagamento, você tem uma liberdade maior de negociar com aqueles que estão relacionados com a sua cadeia produtiva
para que todos os parceiros entrem e façam toda essa gestão da cadeia. Então, quando você se propõe a fazer essa gestão dos fornecedores, você consegue ter bons resultados. Isso vai refletir lá na sua produtividade. Aqui eu separei algumas ferramentas, tá? Que são ferramentas tanto de gestão quanto ferramentas de melhoria contínua, que elas são utilizadas em larga escala por todo o mercado e que vão trazer para você uma produtividade, uma eficiência bem maior. Esse daqui é o modelo Kaizen. O modelo Kaizen, ele, quando você vai traduzir, ele significa uma mudança para melhor. Ou seja, esse modelo ele foi criado para você buscar ter um processo de melhoria contínua. E nesse modelo Kaizen você encontra essas 7 etapas. Ao realizar essas 7 etapas, você consegue chegar mais próximo da qualidade, da melhoria contínua. Ou seja, de você garantir que o seu produto ele está bom e que ele tem condições de melhorar. Melhorar como? Reduzindo o custo, trazendo mais eficiência. Primeiro ponto, identificar as oportunidades de melhoria. O segundo ponto, mapear o processo atual. O terceiro ponto, desenvolver uma solução. O quarto ponto, implementar uma solução. O quinto ponto, analisar os resultados. O sexto, criar um padrão. E o sétimo, planejar os próximos passos. Cada passo ele está interrelacionado e ele é interdependente com o passo anterior. Então, há sempre essa necessidade de buscar a melhoria contínua. Esse processo do modelo Kaizen, ele acontece em reuniões de trabalho dentro do seu ambiente, pelos próprios colaboradores. Isso é muito importante porque traz um envolvimento maior e faz com que os colaboradores eles estejam focados no resultado final. Pode passar. Nós temos aqui também um modelo 5W2H. São 7 perguntas que você vai estar fazendo dentro da sua organização. E as perguntas são, primeiro, o que deve ser feito? Por que deve ser feito? Onde deve ser feito? Quando deve ser feito? Por quem deve ser feito? Como deve ser feito? E quanto que custa todo esse processo? Então, essas perguntas elas te dão suporte a tomar uma decisão a partir dessas respostas, daquilo que você deve ou não fazer, de que decisões você precisa ou não tomar. E nós temos aqui também o PDCA. O PDCA são 4 passos, onde você vai, primeiro, planejar, você vai planejar as melhorias, você vai também executar alguns testes, ou seja, você vai colocar na prática a ação, você vai colocar na prática aquilo que você deve fazer, você vai checar, ou seja, você vai verificar os resultados que foram alcançados e você vai agir, implementar. Então, nós estamos abordando esse daqui de maneira bem superficial, tá? É só para apresentar, talvez vocês já conheçam alguns, mas esses aqui são alguns modelos que eles trazem resultados para dentro da sua organização. Não importa o tamanho dela. Então, você pode começar a implementar numa empresa de 2, 3 funcionários, até numa grande empresa de 5, 6 funcionários. Alguns desses modelos eles foram criados baseados em fábricas, baseados em modelos de produção industrial, porém, todos eles podem ser aplicados em toda e qualquer organização. Nós vamos fazer aqui um pequeno parêntese. Esse daqui é um triângulo da prosperidade judaica. Nós acreditamos e nós sabemos que Deus ele tem algo especial na vida dos judeus. E nós temos aprendido que nós temos que valorizar a cada dia mais esse povo foi escolhido por Deus. Israel é o povo eleito. E aqui é um modelo que eles têm.
é o triângulo que eles consideram importante para alcançar a prosperidade. Primeiro, viva o seu propósito. Primeira coisa que você tem que entender, que todos nós temos um propósito. Eu abri uma empresa e não deu muito certo. Por quê? Porque eu entendo que eu estava fora do propósito. E assim como eu, muitas pessoas também já aconteceram, já passaram por isso. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que nós temos um propósito aqui nessa terra e que nós temos que viver conforme esse propósito. Outro ponto, equilíbrio e liberdade financeira. O povo judeu, desde criança, eles são ensinados a guardar dinheiro. 20% daquilo que eles recebem, geralmente, eles fazem uma reserva. Muitas das vezes, nós passamos por situações complicadas porque nós não nos planejamos. E é culpa nossa, não é culpa de mais ninguém. Somos nós que não nos programamos, somos nós que não nos controlamos e somos nós que levamos o prejuízo. Mas por atitude nossa, porque nós não tivemos esse equilíbrio financeiro. Equilíbrio emocional e físico. Uma das palestras que o pastor e eu estávamos conversando, que nós vamos trazer, é sobre o controle emocional e sobre a saúde dos empresários. Grande parte dos empresários, eles sofrem doenças por causa da pressão que eles têm nas suas empresas, por causa de toda a carga emocional que eles têm, e por não cuidar da sua saúde. Quantas e quantas vezes vocês que estão aqui já ficaram sem almoçar, já ficaram sem descansar, já ficaram sem dormir, porque estavam preocupados com a empresa. Então, esses princípios aqui, eles são aplicados não somente dentro das empresas, eles devem ser aplicados à nossa vida, que vai fazer uma diferença, ok? Considerações finais. Eu fiz uma pequena análise sobre o nosso mercado. E aqui é um resultado que eu tive. O mercado que nós estamos inseridos, ele é muito promissor. Ele tem muito potencial e ele tem muitas riquezas. Para onde nós olhamos, nós temos muitas riquezas e que precisam ser exploradas. Então, o nosso mercado, ele tem muito potencial. O que falta, muitas das vezes, é disposição, qualificação e você saber usar o potencial que nós temos. Pode passar. E ele está dividido dessa forma. Esse gráfico, eu peguei de uma pesquisa que foi realizada no ano de 2009. Certamente teve uma pequena alteração, mas não foge muito à nossa realidade. 9% do nosso mercado ele está direcionado à pecuária, 31% está relacionado à indústria e cerca de 60% está relacionado com o comércio e o setor de serviços. Então, essa daqui é o nosso cenário atual. E dentro desse cenário, todos nós aqui estamos inseridos. Então, a partir de conhecer o nosso cenário, nós podemos estabelecer estratégias e procurar o crescimento e o desenvolvimento desse mercado. Esse versículo ele é muito importante. O Neto ele sempre fala dele. E é algo que eu procuro aplicar na minha vida. E que todos nós, como empresários, como pessoas de Deus, temos que aplicar na nossa vida. Vês um homem perito na sua obra, entre os reis será posto, e não entre a plebe. Então, não pense você que, ao você se profissionalizar, ao você procurar melhorias, você está querendo se gabar, aparecer, não. Porque quando você se profissionaliza, você é requisitado por aquelas pessoas que verdadeiramente valorizam o seu trabalho. Então, procure a cada dia fazer o melhor, procure se dedicar, procure se esforçar, que Deus ele vai recompensar. E eu creio que muitos de nós, se não todos,
estarão servindo perante os maiores dessa cidade. E serão os maiores dessa cidade, porque você se dispôs a fazer o melhor, você serve a um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra para fazer infinitamente mais daquilo que você pede ou pensa. Então, sonhe grande, mas não deixe de pagar um preço, porque tudo tem um preço. Nós não somos crianças, somos pessoas maduras e sabemos que tudo tem um preço a ser pago. E nós temos que estar dispostos a pagar esse preço, se nós queremos coisas grandes. Amém? Então é isso, amados. Foi apresentado aí, tem um material que vai ser disponibilizado, né? Você já assinou seu recadastramento aí? Preencheu? Porque é baseado nesse endereço aí que vai ser enviado, tá? Dia 28 de maio é a última sexta-feira de maio. Então nós já vamos sair daqui agendados. Tá bom? 19h30, para começar mais cedo. Nós vamos fazer reuniões bem objetivas, tá, amado? Todo mundo teve um dia de trabalho, eu trabalhei o dia todo, você trabalhou, somos empreendedores, então nós não vamos ficar amassando barro aqui. Foi apresentado o projeto, algumas pessoas mandaram mensagens, dizendo que está no trânsito, que outros chegaram em casa, não deu tempo de vir, mas nós precisamos nos programar, senão não tem jeito. Se der, vou lá de última hora, não deu, aconteceu alguma coisa. Nós não queremos trabalhar com justificativo, mas sim com resultados. Então é importante a nossa integração agora via o recadastramento, que vai possibilitar da gente estar enviando para vocês as informações, os projetos. A gente vai estar encaminhando o nosso objetivo da próxima reunião via WhatsApp nesse grupo. Como eu disse, o outro grupo, o antigo, ele tem 74 empreendedores, mas muitos já nem existem, alguns até já morreram. Então nós vamos recadastrar todo mundo e vamos estar fazendo também um propósito de orar uns pelos outros, para abençoar a vida um do outro. Lembre-se de Jó, quando Deus decidiu abençoar a vida dele, ele estava fazendo o quê? Eu estou lendo o livro de Jó e eu falei para minha esposa ontem à noite, falei, olha, dá uma olhada nessa fala desse homem. Se eu fosse Jó, irmãos, eu tinha dado uma bengalada naqueles 3 amigos, porque eu dizia, olha, suma daqui, desapareça da minha casa, amigo igual vocês eu não quero. Você já pensou, você está mal daquele jeito, com a mulher falando na sua orelha, amaldiçoe teu Deus e morre. Aí chega 3 amigos de longe, para encher a cabeça de Jó e acusar ele de coisa que ele nunca tinha feito, né? Nós temos aqui um outro nível, um outro padrão de amizade, de cobrir, de abençoar um ao outro e celebrar com a prosperidade uns dos outros. Amém? Todo mundo colocou, recadastrou aí, escreveu, está tudo ok? Alguma pergunta, alguma questão, quer fazer alguma colocação antes da gente ser despedido em oração? Não? Eu tinha um professor que falava assim, ou vocês entenderam tudo, ou não entendeu nada. Então vamos ficar de pé, nós vamos agradecer ao Senhor. Eu queria que os irmãos continuassem orando pela Camila, do Anderson. Essa região dela do pé onde ela quebrou, foi uma fratura exposta, é uma região muito complicada para o médico consertar, é clavícula. Eu nunca vi ninguém quebrar a clavícula, o médico colocar no lugar do jeito que era original. Não tem jeito. Isso aqui é muito complexo, irmãos, essa parte do corpo aqui. E a cirurgia foi adiada. Em nome de Jesus, amanhã o Anderson e a Beth estão entrando no país, graças a Deus conseguiram, isso, muita oração, muita gente, o Brasil inteiro, do grupo dos pastores nacional, orando a favor da Camila. Deus já deu grande livramento, a cirurgia mais complexa, que foi do intestino, foi bem sucedida, ela está bem e vai ficar melhor em nome de Jesus. Amém? Receba a bênção do Senhor. O Deus do ouro e da prata, o Deus da inteligência, da sabedoria, o Deus criador de todas as coisas, te iluminará, te guiará,
te abençoará, te fortalecerá e te livrará de todo o poder do mal. E assim, por onde fores, serás bem-sucedido, em tudo que colocar a sua mão, haverá prosperidade. Que a bênção do céu te alcance, alcance os seus negócios, alcance o produto que você trabalha, os seus funcionários, e nunca faltará abundância na sua mesa, porque Jeová Jireh é o seu provedor de hoje e sempre. Os que recebem e crê dizem aleluia. O Senhor te abençoe, querido.